Pai do Senhor, igreja, Peace be with you all, church. quero louvar a Deus em primeiro lugar Firstly, I would like to praise the Lord pela linda oportunidade for this opportunity de poder retornar a esta casa de adoração. of being able to come back to this worship home. Sinto-me honrado I feel honored por mais uma vez for once again rever os meus irmãos em Cristo Jesus. seeing all of you. Eu fiz um voto com Deus I made a vow with the Lord, e eu tenho visto esse voto Deus cumprir. and I have been seeing the Lord fulfilling it. Porque eu disse, eu conseguirei uma vez por ano pisar este lugar. Because I said, I want to step in that place E again. quando eu digo vou, sempre vou. And when I said I will do something, I E eu always do estou it. aqui, And I am carne here e osso. Porque flesh and bones. eu acredito na unção deste lugar. I believe in the anointing of this place. Eu sou fruto dela. I am a fruit of it. Me beneficio dela. I benefit from it. E Deus tem orado e me abençoado. God has been blessing me. Para os que me conheceram pela primeira vez que eu cheguei aqui, For those who knew me from the first time I came, me transformei em um novo homem. I am a new man since then. E eu quero de forma especial também So also in a special way, agradecer ao apóstolo Sérgio Lopes I would like to thank Apostle Sergio Lopez e à bispa Vera Lopes. and Bishop Vera Lopez. E falta palavra para eu descrever o que apóstolo é na minha vida. I lack of words to explain how much Apostle means to me. Já se passa alguns anos que eu caminho com o apóstolo e com a Bi. It's been a few years I walk with them. Primeira vez que eu falei com o apóstolo, First time I ever spoke to Apostle. eu acho que durei um ano para ter o contato dele pessoal. I think it took a year to see him in person. Que prova, só Deus na causa. Oh, to have his personal contact. It was Mas tough. eu falava com outras que eram bispos, se minha memória não me traiçoa. But I would speak to other bishops. E tive a oportunidade de conversar com o apóstolo direto. And so I had the opportunity to speak directly with E Apostle. muitas vezes ele ministrou para mim via o celular. And in one of those times, he ministered me over the E phone. nessa época eu estava com a vida totalmente quebrada. And at that time, my life was completely broken. Eu sou a personificação do milagre e desta graça. I am the personification of a miracle Eu from vou this repetir home. isso porque no YouTube, a YouTube não fala, mas eu vou repetir. I'll say it again. Sou a personificação I am do milagre personification. debaixo desta graça. Of a miracle under this home, this Eu spiritual quero home. te agradecer, apóstolo Sérgio Lopes. I want to thank you, Apostle E Sergio também Lopez. a bispa Vera. And also Bishop Vera. Não, só Deus sabe o que vocês têm feito para mim. God knows what you've been doing for me. E eu sou muito grato pela vossa vida. I am so thankful for your lives. Um certo dia o Espírito Santo falou para mim algo interessante. A certain day, the Holy Spirit said something interesting to me. E ministrava em meu coração algo que nunca mais esqueço e tem sido uma forma que Deus tem usado a minha vida. He ministered something over my heart I never forgot. O The Espírito Lord has Santo been using me in that. ministrava e dizia: não se conhece um homem de Deus The Holy Ghost said, you do not know a man of God se não for pela revelação do Espírito. if it's not through the revelation of the Spirit. Porque às vezes tem gente que parece ser e não é. Because there's many people who seem like it, but they're not Mas really. na revelação do Espírito, But in the revelation of the você Spirit, tem a plena visão you have full vision do que é aquele homem. of what that person really E is. você sai na dimensão de enxergá-lo na visão humana And so you stop seeing him in just a e human você dimension. começa a extrair a unção daquele ser humano que parece um ser humano comum. And you start to extract the anointing from that person that seems like an ordinary Mas é person. alguém que transporta a unção de Deus. But it's actually someone who carries God's anointing. Muito obrigado, apóstolo. Thank you very much, Apostle. Muito obrigado, Thank bispa, you so much, Bishop, por não deixar faltar pão na minha mesa. for not allowing bread to be missing in my home. Hoje estou noivo com uma negra tão linda, tão linda, tão linda, tão I'm engaged to such a beautiful, beautiful, beautiful woman. que a lindeza dela está no grau superlativo, analítico, absoluto, sintético. Her beauty is in a whole different level, É uma dimensão. rocket science level. E, muito obrigado, bispa, muito Thank you so obrigado, much, Bishop apóstolo. and E Apostle. toda a família Lopes, And to all family Lopez, ao Israel, Israel, a Raquel, a Esther, a Rachel, Samuel, que Esther. sempre me tratam, Gabriel, que todos me tratam sempre com a Pamela, sempre me tratam com carinho everyone always treats me e with so much sempre love. com muita atenção. with a lot of attention. Muito obrigado. Thank you very much. E estou na área. I'm here. I'm around now. Aleluia. Muito obrigado.
Muito obrigado também pela hospedagem linda. Also, thank you very much for the beautiful place I'm Eu, staying. antes de compartilhar a palavra de Deus, Before we eu go quero to God's compartilhar word, 2 testemunhos. I would like to share 2 testimonies. O primeiro é que eu cheguei aqui The first one is that I arrived e here eu estava com uma dor que eu não entendia. and I had a pain I couldn't understand. E quando eu respirava, eu sentia uma dor deste lado do Whenever I pulmão. would breathe, I felt pain here on this side. E isso começou antes de eu entrar no voo. And this started before I went into my flight. E voei quase 10 horas de tempo. I spent 10 hours in that E flight. quando eu cheguei, eu sentia uma dor, mas foi antes de entrar no voo. But when I arrived, and so I was E feeling this fiquei pain. muito preocupado com aquela dor. Quando eu respirava, eu sentia uma dor. Tanto que esses dias eu dormi muito dolorido. I was feeling a lot of pain for a very long time E when I was tirei going to sleep as well. para orar lá no apartamento. And so I took some time to pray at the apartment I'm E staying. hoje acordei, a dor desapareceu. And today when I woke up, the pain was gone. Não sei como, só sei que a dor I don't know desapareceu. how. I just know it's gone. Estou curado I am healed. e eu louvo a Deus And I praise God pela sua presença em minha vida. for His presence in my life. Segundo testemunho The second testimony é que quando eu fui submeter o meu visto is that when I was applying for my visa para que eu viesse ao Brasil, so that I would come here, simplesmente negaram o meu visto. they simply denied it. Reuni todos os documentos que eram necessários. I reunited all necessary O pastor documents. Celo me enviou a carta convite, estava tudo organizado. Pastor Chili helped me. E aí Everything eu was fui organized. submeter o meu visto. But when I applied for it, Normalmente o visto usually é visas Moçambique para o Brasil, from Mozambique to Brazil, ele leva um tempo regulamentar de 7 dias ou menos. it takes a regular time of 7 days or less. Aí antes de você trazer os documentos físicos, o expediente físico, And so before you bring the physical você documents, manda todos os documentos por site, eles comprovam esses documentos e eles te mandam trazer os documentos físicos para comprovarem a originalidade dos documentos. you send 2 documents over the internet and they confirm it if they're valid or Eles já not. aprovaram os meus documentos. They proved my documents, Levei approved os them. documentos para a embaixada do Brasil. And so I took my documents to the embassy of Chegado Brazil. lá, passado 2 dias eles me ligaram And after that, e they called falaram me, que meu visto estava negado. and they told me my visa was denied. E eu perguntei à moça ao telefone, And I asked the lady on the algum phone, documento deu errado que eu possa corrigir? O que aconteceu exatamente? did something happen with the documents? What is the problem Ela falou exactly? que não podia explicar porque o governo brasileiro não ia explicar, não dá explicação quanto nega o visto, mas eu tinha que ir retirar os meus documentos. She said she couldn't explain because the Brazilian government would not explain, but I had to do it again. Aí eu fui para a embaixada, So I went to the embassy de novo voltei a perguntar à moça, por favor, pode me explicar o que deu errado? and I asked her again, E ela can you começou a please dizer tell que me o what happened? governo não explica, até porque o visto não é obrigatório. O visto é um pedido que pode ser dado assim como não. And they said that they just simply won't explain it because it's a request that can be accepted or denied. E eu perguntei se podia voltar a submeter o visto. And I asked if I could apply for it again. Ela disse que sim, podia said yes. voltar a submeter depois de 3 meses ou 6 meses. After 3 or 6 months, you can Mas eu apply já again. tinha passagem But I already had my ticket, e não tinha como falhar. and there was just no way to fail. Aí eu peguei os meus documentos, So I grabbed my documents, saí da embaixada I left the embassy, e a moça ainda disse que, olha, o valor que você pagou da taxa, que é equivalente aos R$ 600, and the lady told me the fee that you para a paid of aquisição do visto, 600 reais não ia sofrer o retorno do valor. for applying for that visa, you're not going to have a reimbursement. E todos os documentos que eu tinha submetido And all the documents I had given, não voltariam a terem, não seriam permissíveis. Eu tinha tratado todo o expediente de novo. it was pretty much useless. I would have to do it all over again. Eu voltei a tratar o expediente. So I Não esperei 3 meses. did not wait Na for 3 semana months. seguinte eu tratei os documentos. The following week, I sent my E já documents nem again. mandei pelo site, And I didn't even do it through the mas eu website. fui direto na embaixada. I went directly to the Mas embassy. antes eu lembro que eu estive com alguns irmãos, alguns obreiros no monte. And before, I remember I went to the mountain with some Eu brethren. peguei no passaporte, eu disse, Deus, And I took my passport and I said, Lord, o diabo não pode tocar em mim, Satan cannot touch me porque ele já foi derrotado. because Satan has already been Se defeated. eu não for, o Senhor dará essa permissividade. I will not have this. Eu desci do monte, lembro que na segunda-feira eu fui para a embaixada. And so I Aí remember quando then I chego went to the na embassy. embaixada, a moça pergunta, você de novo? Sim, And eu when de I get there, the novo. lady says, you again. And I said, yeah. Aí eu tive que depositar outro dinheiro, todo o expediente novo, tudo de novo. I had to do all over again, pay the fee Aí again. eu cheguei, deixei os documentos, eu fui embora. I left my documents there and left. E a moça ficava me ligando, olha, And the lady would always call me o que saying, você vai fazer no Brasil? Eu ia responder. what are you doing? What are you going to do in Brazil? And I would Passado answer. 2 dias me ligaram After e 2 days they called me. diziam que o meu visto tinha sido permitido. And they told me that my visa was approved.
E aí eu lembrei de uma palavra que eu já preguei na África, que com o tema a resistência que quebra, a persistência que quebra a resistência. And so I remember this preaching I've done in Africa before. Aí eu peguei o The resistance that visto breaks e estou aqui. resistance, and that's why I'm Aí here. eu viajei para a África do Sul, porque tenho um irmão mais velho que mora num país vizinho chamado África do Sul. And so I went to South Africa, which is a Quando eu chego no neighbor aeroporto, country. My brother lives there. When I eles falam reached que eu the, tenho que apar- pagar, the eu tenho que airport, pagar a mala que eu tinha, they tell me I have to pay for this suitcase I had porque só aceitavam levar a mochila de mão com 10 quilos e Because uma the- bolsa de 1 quilo. I could only take a bag with 10 Eu tinha kilograms, que pagar 2.000 randes. so I had to pay 2,000 2.500 reais. randes, que equivale a por aí 1,500 reais. 1.000 reais. That's about how much I had to disse, pay. oh, moça, eu não tenho dinheiro, só tenho fé mesmo, eu só tenho fé. And I said, lady, I don't have money. I only have faith. Estou sem nada aqui, eu só tenho have fé. nothing here, Eu just my faith. sou pregador do evangelho, não I'm a tenho. preacher of Aí the ela gospel. queria que eu subornasse, eu disse, não tenho nem um tostão, só tenho 50 randes para eu tomar um café, ligar o Wi-Fi enquanto eu espero o voo. Não She tenho. wanted me to give some money. I said, I don't have 50 Por bucks for favor, você coffee, pode me please. deixar ir? Aí ficaram numa discussão, numa reunião e graças a Deus me liberaram e eu estou aqui. They had a discussion and a little meeting, and then they let me go. And Jesus now é I'm minha here. carta de acesso. Jesus is my letter of access. É como se fosse aquela porta automática do shopping. Você pisou no tapete, a porta se abre. Just like those automatic doors at the mall, you step and the doors open. Diabo não tem como parar aquele que tem Jesus no coração. Satan can't stop whoever has Jesus. Amém, queridos? Amen. Outro testemunho, vou contar nos cultos que eu vou estando aqui. Não falta nos cultos, tá bom? The other testimonies, I'll tell Deixa-me in the entrar na other services, palavra so don't miss any of them. nesta tarde. Glórias a Deus. Por favor, abra a tua Bíblia. Please open your Bible. Desculpa, essa é a bandeira de Moçambique, eu vou deixar This is aqui. the flag. I'll leave it here. Nos próximos cultos vou falar um pouco também do que tem acontecido em Moçambique, The next services, I'll tell you what's been happening there. para que a igreja continuamente ore por nós. So you will be continuing, Romanos capítulo 10. continually praying for us. Romans chapter 10. Versículo de número 11. Verse 11. Romanos capítulo de número, desculpa, capítulo 12. Sorry, chapter 12. Romans 12. Prometo ser breve. I promise to be quick. E quero também saudar todos os pastores, evangelistas, diáconos também. Sintam-se saudados em nome de Jesus. I would also like to greet all of the Ao officials pastor and Célio, ministers, de forma especial, que já me recebeu no aeroporto. especially Pastor Celio. Muito obrigado pelo carinho e Thank you very pela, much pela atenção. for all the attention and care. Romanos capítulo 12, versículo de número 11. Romans 12, 11. Se puder colocar para mim a tradução NVI, eu agradeceria. If you're able to put it at the screen, I would thank you. Muito obrigado. Thank you so much. Assim diz a palavra do Senhor. The word of the Lord says, Nunca falta a vós o zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao. Muito bem, queridos, eu quero compartilhar com os irmãos. I would like to share with you, Eu quero falar sobre promessas to speak about promises versus posicionamento. versus positioning. Prometo remir o tempo I promise to be quick with my e time compartilhar esta palavra com esta linda e maravilhosa igreja. and share the word with this beautiful É church. interessante compreendermos It's interesting for us to que comprehend eu, como crente, filho de Deus, that me as a Christian and son of God, não basta eu declarar que eu tenho promessas. it's not enough for me to declare I have Até promises. porque Israel, a palavra eu tenho promessa quase que virou um slogan. Having a promise is almost like a As slogan. pessoas falam, eu tenho promessas de Deus. People say, I have promises from the Lord. E eu, na África, And in Africa, tive a oportunidade de conhecer pessoas I had the opportunity to meet que people receberam revelação, who received revelations, receberam profecias, received prophecies, receberam palavra de conhecimento received words of de knowledge, que Deus tinha promessas grandes para com essas pessoas. that God had great promises for their E lives. os anos se passaram, And the years passed, quase que nada aconteceu na vida dessas pessoas. but barely anything happened in their E lives. por um tempo eu sempre me questionava. And with time, I would always question Por que myself. Deus
pessoas que Deus falou que algo ia acontecer, Why those people, God said something would que happen, promessas iam se realizar, that promises would be fulfilled. parece que estão parados no mesmo tempo. Why does it seem they're stuck? Mas quando eu leio a palavra de Deus, But when I read God's word, a Bíblia ela fala the Bible speaks. que It Deus, says that the Lord, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. whatever He promises, He Ele não é fulfills. filho do homem para que fale e não cumpre. He's not a man or a son of Quando man who Deus says and doesn't keep promete, it. Ele vai cumprir. When God says something, He Mas fulfills há it. algo interessante que precisamos compreender aqui. But there's something interesting we must Não understand. basta eu falar que eu tenho promessa. It's not enough to say I have Todo promises. mundo tem promessa. Everyone has Mas promises. existem pessoas que morrem sem ter vivido as promessas de But Deus. there's people who die without Porque eu experiencing them. preciso compreender Because I need to understand que quem tem promessa precisa se posicionar para viver a promessa que Deus falou. that who has a promise needs to position themselves to experience it. Falar simplesmente que eu tenho promessa não transforma a promessa em materialização. Just saying I have a promise does not materialize the promise. Falar que eu tenho promessa de Deus Saying I have a promise from não God materializa promessas. does not materialize the Mas promise. a promessa de Deus, But God's quando promise, Deus te promete, when God promises a you, promessa de Deus God's promise é a verdadeira revelação da sua identidade. is the truth revelation of your identity. Quando Deus te promete algo, When God promises you Ele something, está te revelando para onde você está indo. He's revealing where you're going. E quando Ele revela para onde estou indo, And He reveals where I'm going. eu me preparo para chegar aonde eu estou indo. I prepare to get there. Mas tem gente que Deus prometeu There's people who have e promises estão parados no mesmo lugar and they're standing still. e nada está acontecendo. And so nothing's happening. Quando Deus te promete alguma coisa, When God promises you something, Ele está a revelar sua verdadeira identidade. He's revealing your true identity. Porque promessa é o que você ainda não é e Deus quer te tornar. Because promises is something you're not yet, but God wants to make you that. Eu vou repetir isso. A promessa de Deus I'll say it again. God's é o promise que Deus quer te tornar, is what the Lord wants to turn you mesmo você into, antes de ser a tal coisa. even before you are E that quando thing. Deus me promete, And when God eu promises começo you, a viver so I start to na live imaginação da minha promessa. imagining my promise. Por isso que a Bíblia fala, That's why Bible says a Bíblia vai dizer no livro de Provérbios, in the book of Proverbs, assim como você pensa just as you e think, imagina, as you picture, assim imagine, você é. that's how you Quando a are. promessa chega em When mim, the promise ela reaches me me, faz começar a pensar e imaginar nela. it makes me start to wonder and picture it. E o problema da igreja The problem of the church é que pessoas não se posicionam. is that people are not positioned. A promessa de Deus, God's promise, ela não vem somente com o que Deus vai fazer, it doesn't come with just what the Lord will do. mas também vem com o que você tem que It also fazer. comes with what you have to do. Eu vou ser mais claro. I'll be Quando a clearer. promessa de Deus chega, When God promises Deus come, não só vai falar sobre o que Ele vai He fazer, won't speak about what just He mas will também do. sobre o que você tem que He fazer. also speaks about what you have Por to isso do. que a Bíblia, eu vou trazer o respaldo bíblico. I'll bring Bible A Bíblia, quando Sansão context. nasce, Sansão, quando ele nasce, When Samson was born, vem com uma instrução de como ele tinha que viver, he has an instruction of how he must live. para que a promessa se cumprisse na vida dele. So the promise in his life will be fulfilled. E Sansão And Samson, não terminou como Deus desejava que ele terminasse. he did not finish as God would like him O to. problema de Sansão Samson's não problem se posicionou de acordo com como aquela promessa tinha que se manifestar. is that he was not positioned for the promise to manifest as it should. Como é que terminou Sansão? Sem olhos, How was his ending? Without any eyes. empurrando um redmo, eu não sei se como é que chama aquilo. Um pilar. And pushing a pillar. Não era a vontade de Deus. That was not God's will. Mas por que Sansão terminou assim? But why did it end like that? Porque ele desviou-se do manual da revelação de como ele devia viver para viver a promessa de Deus. Because he deviated from the manual of how he should live to experience the Deixa-me te promise. explicar isso. Let me explain you this. Entre o que Deus promete When God promises e o something, que Deus vai fazer, o que promete, between what he há promises and when he's espaço going to aqui do no it, meio there's a space in que between decide como a promessa vai se manifestar that dictates how de the promise acordo will como happen você se comporta.
comporta. And it depends on how you behave. Quando eu tenho promessas de Deus, When I have promises, tudo em minha volta, everything around eu me, tenho que vigiar. I have to Porque watch quando it. eu tenho promessa, Because when I have a tudo em promise, minha volta everything around pode me afetar as minhas promessas. can affect my promises. Relacionamentos, Relationships, pensamentos, thoughts, comportamentos, behaviors, maneiras de falar, the way I maneiras talk, de se comportar. the way I Ou behave. seja, em outras palavras, Israel, quando eu tenho promessa, So when I have a eu tenho promise, que falar de acordo com aquilo que eu fui prometido. I have to speak according to the promise. Quando eu tenho promessa, When I have eu tenho promises, que pensar na I have to promessa. think in the Eu tenho promise. que dormir com a promessa. I have to sleep with the Eu tenho que promise. falar com a promessa. I have to talk to the eu tenho que promise. meditar na promessa. I have to meditate on the eu tenho que promise. caminhar com a promessa. I have to walk with the Não promise. importa se eu estou embaixo. Não importa se estou embaixo. It doesn't matter if I'm Se eu down. estou embaixo, If I am estou com a down, minha promessa. I am with Se the eu estou em promise. cima, If I am estou up, com a minha promessa. I am with the promise. Se eu estou cocheando, If I eu am estou com a minha stumbling, promessa. I have the promise. Se estou desempregado, I'm eu estou com a jobless, minha promessa. I have the promise. Calabachalabana. Ai, calababana. Quando você tem promessa, When you have a promise, circunstância nenhuma tem que te afastar dela. no circumstances have to drive you away from it. Sansão Samson, tinha promessa, he had a promise, mas amava fazer tudo aquilo que era o contrário das promessas. but he loved to do things that were contrary to it. Não podia casar com mulheres estranhas. He could not marry foreign women, É o que ele foi fazer. and that's what he did. E pessoas com promessa People with a promise, não se movem com sentimentos. they cannot Se movem com racionalidade. lead themselves through feelings, but Porque rationality. sentimentos Because feelings sabotou a promessa de muita gente. sabotage so many people's promises. Quando você tem promessa, When you have a promise, você tem que se comportar de acordo com a promessa que você tem. you must behave according to that promise. Pensar o que Deus pensa de você. You must think what God thinks of you. Falar o que Deus fala de você. You must speak what God speaks of you. A palavra de Deus The word of God é o preanúncio do que você ainda não é, mas que a palavra fala que você já é. is the pre-announcement of something you're not, but you will become. Por isso que na Bíblia That's why in the Bible, tudo fala à frente de você, não atrás. everything speaks of the future, not the past. A Bíblia fala, vós já sois curado. The Bible Vós says sois you're already abençoado. healed. Vós sois exaltado. You're A already Bíblia, exalted. a Bíblia não fala atrás, ela fala à tua frente. The Bible doesn't say as if you weren't, it says as if you already are. Para você caminhar sabendo o que você já é. So you will walk knowing you already are. Eu não sou o que aparentemente pessoas te enxergam. Você é o que Deus falou de você. You are not what you apparently seem, you are what Você God told you you precisa are. aprender a extrair as promessas de Deus que estão estabelecidas na tua vida. You have to learn how to extract God's promises that are for your A life. Bíblia tem mais de 5.000 promessas. The Bible has over Você não 5,000 vai ter promises. todas. Você não vai ter todas. You won't have all of them, Mas você vai ter aquelas que Deus reservou para você. but you will have those the Lord has reserved for you. E eu tenho que extrair elas. So I have to extract E them viver como Deus me manda viver. and live as the Lord orders me to live. Mas eu quero falar de 3 coisas interessantes só para encerrar. I would like to speak on more something Que interesting, impulsionam a vida de quem tem promessa. something that pushes Lembra? forward the lives of who have the Lembra que eu promise. disse que não basta ter promessa. Do you remember I said it's not enough to Eu just have a promise? preciso me posicionar I need to be positioned para viver essas promessas. to experience, to live those promises. Não mais ouvir a voz da esquerda, To da not direita, listen whoever's on my mas right ouvir a or voz left. daquele que disse que fará. But to hear the voice of the one who said he's going to do it. Número 2, eu tenho que orar Number 2, I have to para pray. Deus chamar amigos da jornada para a manifestação da minha promessa. So God will bring people to my journey and help me Para que manifest the para promise. que eu não atraia em mim pessoas que podem inviabilizar as promessas que Deus estabeleceu para So mim. I will not attract people who will deviate me from the promise. Como é que você quer ter promessa? How do you want to have a Se você anda em promise amizades geradas, if you have the wrong como é friendships? que você quer viver grandes coisas? How do you want to experience Se great você só anda com things? gente que fala mal da igreja, fala mal de Deus. If you walk with people that speak evil of the church Eu and tenho que God, fazer check-in em minha volta, tudo aquilo que pode afetar a minha vida. I have to cleanse everything around me that can affect my life.
Por isso que a coisa mais difícil na That's terra why the most é hard gente que thing mora e ter vivido promessas. is the thing. Oh, that's why people who live without experiencing the promises. O número maior é de gente prometida. Um pouco número é de gente que viveu promessas. It's a huge number of people who have promises, but the number is little of those who experienced the promises. Eu quero falar de 3 coisas interessantes I want to speak about three interesting na things vida daquele que tem promessa. in the life of a person who has a promise. Primeiro ponto, The first thing, zelo. zeal. Quando nós lemos, Paulo fala para a igreja de Romanos Paul tells the church of Romans, e ele diz: and he says, nunca falta em vós o zelo. you have to do not be lacking in zeal. Serem zelosos. Have zeal. É interessante, It's interesting. porque as pessoas que pouco encontramos dentro da igreja The people we meet inside the church, são pessoas sem zelo. a lot of the times are people without E zeal. as pessoas não sabem que ser zeloso é uma oração. And they don't know that having zeal is a prayer. Ser zeloso, dedicar-se a alguma coisa, Dedicating yourself to something. empenhar-se a alguma coisa, Dedicating, giving attention to something. dedicar-se a alguma coisa. Putting efforts into Seu something. olhar para a posição e chamar a atenção de alguém faz Deus te levantar daquele lugar. That makes you God raised from the place you are. O zelo Zeal é uma oração. is a prayer. Porque Deus Because não God- pode levantar gente para lugar elevado. God cannot raise people to a higher place Pessoas negligentes. who are negligent. Quando falamos de zelo, When we speak of zeal, não falamos de apenas cuidar daquilo que chama a atenção das pessoas. we're not saying of taking care of what Mas just também calls falo de people cuidar das attention, pequenas coisas. but minding the little things. Porque Deus, apesar de ser um Deus grande, Because God, even though He's Ele great, também está nas coisas pequenas. He's also in the small things. Deus olha para quem está cuidando de coisas pequenas. God sees those who care for the little Deus things. olha para quem está lutando nas coisas pequenas. God notices those who care for the Quando little things. falamos de ser zeloso, So when we speak of zeal, estamos a falar de você ter dedicação sobre alguma we're coisa. talking about dedicating to something, Você empenhar-se sobre alguma coisa. putting efforts to E isso something. chama a atenção de Deus. This calls God's attention. Você lembra de José? Do you remember Joseph? José foi zeloso até com aquilo que não era seu. He had zeal even when things were not his own. Para José chegar a ser governador do Egito, For him to be governor, não começou a ser zeloso na posição alta, he didn't start to have zeal when he mas was começou a governor. ser zeloso nas pequenas coisas. He had zeal for the little things. Porque todo mundo nas posições altas Because everyone in the high position, quer fazer bem. they want to do Mas eu te well. pergunto, o que você faz quando você está sozinho nas coisas pequenas? But I ask you, what do you do when you're alone in the small things, the little things? Porque as coisas pequenas Because the little things são a faculdade para ser aprovado nas coisas grandes. are the faculty, the university to be Eu vou approved repetir to get isso. to the great things. As coisas pequenas The little things são a faculdade are the test para você ser aprovado for you to be approved nas coisas grandes. for the great things. Você não começa de cima. You don't start up. Deus God não te tira do A para o Z. does not take you from A to Z immediately. Ele te faz passar processo. He makes you go to Porque num processes. processo, Because the ele process, melhora o teu caráter. it improves your character. Num processo, In the process, ele melhora teu caráter. God improves your character. Como você trata pessoas em sua volta. How do you treat people around you? Como você fala com as pessoas em sua volta. How do you talk to the people around you? Como você trata pessoas simples. How do you treat simple people? Isso pode não agradar os homens, mas agrada a Deus. This may not please men, but it pleases God. Como é que você trata coisas simples? How do you treat simple things? As coisas pequenas The little things que pessoas negligenciam that a lot of people neglect desqualificou muita gente. disqualify so many people. E Paulo vai dizer, sedem zelosos. And Paul says, do not lack in zeal. Cuidado, Be careful. zelo, Have zeal. atenção, Have attention. tratar com carinho. Treat people with care. Aquilo que eu faço, Treat with care whatever I não do. para ser aplaudido, mas porque eu sei que isso é bom e agrada a Deus. Not to be applauded, but because I know this is good and it pleases God. Número 2, Number 2, Paulo fala dizendo, Paul speaks of primeiro, zeal. sejais zelosos. First, have zeal. Cuidar, Have care. dar atenção, Give attention. dedicar-se, Dedicate. estar ali por perto. Be around. E Deus And God te levar para posições altas. will raise you to high Quem positions. tem promessa, Whoever has a promise, quem tem promessa, whoever has a promise, não sabe onde a promessa vai se cumprir. does not know where the promise will Por be isso que ele se fulfilled. comporta com zelo em qualquer lugar. That's why you have to have zeal wherever you are. Deixa-me falar aqui. Eu vou repetir. I'll say it Quando a again. promessa de Deus chega, When God's promises pode come, não vir com endereço.
It doesn't matter the address. Pode não vir com endereço, It may not come mas with an ela address. pode se cumprir em qualquer lugar. It can be fulfilled anywhere. Pode se cumprir no voo. It can be fulfilled in Você a pode flight. conhecer teu noivo no shopping. You may meet your Você pode conhecer no avião. future spouse in Quem the tem mall, in a quem tem plane. promessa, Whoever has a promise, ela pode se cumprir em qualquer lugar. it can be fulfilled anywhere. Tem gente que cresceu no Brasil There's people that were e born pode in Brazil, terminar nos Estados Unidos. but they may end up in America. Aham, sim. Não sei se é a tua fé, mas essa é a minha. I don't know if that's your faith, but Tem that is gente my que faith. cresceu aqui People have e pode grown viver em here, Dubai. but they may go Porque to a Dubai. promessa The não promise se limita à fronteira. is not limited to A promessa não se promise limita à fronteira. not limited to A countries. promessa é a promessa. The promise E para is promise. Deus God. não há divisão fronteiriça. There's no Ele limit. entra em qualquer lugar. Goes anywhere. Ele faz em qualquer lugar. Does it anywhere. Ele prospera em qualquer lugar. Prospers you anywhere. Tem gente que está aqui, apóstolo. There's people in here, Apostle, Vai viver na Inglaterra. that will live in Mas England. Deus falou no Brasil, sim. But you're in Brazil? Porque Yes. para Deus Because to the não há Lord, limitação fronteiriça. there are no limits or barriers. Por isso que tem promessa. Quem tem promessa Whoever has a promise, tem que ser zeloso. you have to have zeal. Tem coisa que não é oração que te levanta, é a forma como você trata pessoas. There are things that it's not prayer that will lift you up, but the way you treat As people. maiores conexões do mundo The best connections in the não se world, fazem com oração. they're not done Se with faz prayer. com a tua forma de se comportar They're done with your e behavior. saber estar. The way you act. Tem crente que é cheio do Espírito Santo, There's Christians filled mas with the se Holy Ghost, comporta mal. but they behave Não badly. pode sentar em lugar de gente de elite They can't sit in porque high se places comporta mal. because they have bad Estar cheio do behaviors. Espírito Santo é uma coisa. One thing is to be filled Se with the Holy Ghost. comportar é outra coisa. Behavior is other thing. Falar é outra coisa. Speaking is other thing. Deus está por causa de pessoas que são zelosas na forma de tratar pessoas. God needs people who have zeal in the way they treat people. E Deus não está procurando de pessoas para você tratar pessoas importantes, não. Não, porque tem gente que gosta de fazer, como é que fala? Fazer sala, não sei assim que fala na África. Quando encontra gente importante, fica babando. There's people who see important people and all of a sudden they're so nice. Se humilha. They humiliate themselves. Mas quando encontra outra pessoa, é uma pessoa arrogante, But when they see simple people, they're arrogant. soberbo. They're sober. Eu tenho promessa. I have a Deus promise. olha, ó, já está reprovado. But you are Lembra que a Bíblia denied. You fala, are sede reproved. fiel no pouco, If you are que no faithful in muito little, te I confiarei. will place Não é ser confiado no muito No, para but- ser fiel no pouco, não. É ser fiel no pouco para muito ser confiado. You don't start high and then you go down. No, you have to be faithful Deus in quer ver little to você then go cuidando high. de pessoas ali na porta. Como você trata pessoas na porta? God wants you to see you treating people well. How do you greet people at Como the é que você door? limpa os toiletes da igreja? How do you clean the church? Como é que você trata o apóstolo? How attentive are you to apostle? Coisas pequenas promovem. Little things promote you. Eu vou repetir. Coisas pequenas promovem. The little things promote you. Quem corre para ocupar grandes posições é quem não conhece sua real posição. Quem corre para ocupar grandes posições Whoever concerns themselves é with porque não reaching conhece high as promessas positions que estão sobre ela. is because they do not know the promises for their lives. Quem tem zelo, Whoever has zeal, Deus prospera. God prospers them. Posso te perguntar se alguém tem empresa aqui? Eu vou dar um exemplo. If anyone here has a você company, I'll tem give an um example. funcionário crente, Picture you have a Christian cheio do employee Espírito Santo. that is filled with the Holy Ghost. Fala em língua. He's prays in tongues. revela, He reveals mas people. chega atrasado no trabalho. But he's late for Nem work every você day. quer funcionar negligente na tua empresa. Nobody wants Você a quer, negligent employee. Israel, você quer, não, Would imagina you like Deus. it? Now Se think você não quer God. funcionar negligente, imagina Deus. If you don't want it, would the Lord want it? Porque Ele é um Deus. A Bíblia diz que Ele é um Deus zeloso. God is a zealous God, a God of zeal. Nós estamos aqui pelo zelo. We're here for the zeal, Zelo de Deus. the zeal of God. Você simplesmente dorme e não sabe que hora você acorda. Zelo de Deus. You sleep and you don't know when you're going to wake Os up. inimigos Zeal of atacam, God. você não consegue enxergar, mas Ele te protege. Zelo de Deus. There are things you're not able to see, but God takes care of you. É The zelo zeal of de God. Deus. It's the zeal of the Lord. Número 2. Number 2, Paulo fala. Paul says, Sejais zelosos have zeal e depois sejais fervorosos. and then be fervorous. Porque fervor no espírito Because the fervor in the e spirit zelo and são zeal coisas diferentes.
There Tem are muita two different gente things. fervoroso There's a lot of people that are que é fervorous, inútil no zelo. but they are not Eu vou repetir. zealous. Tem muita gente There's a lot of que people é fervoroso, that are mas fervorous, é inútil no zelo. but they're useless when it comes to E a zeal. igreja And the não se church move apenas com gente fervorosa, It's not moved by just mas também fervor, com gente que tem zelo. but also by zeal. Não, eu vou repetir isso, porque I'll say it again. a BBC não revela isso. Eu vou repetir. I'll say it again. A igreja The church não se move apenas is not moved com gente just fervorosa, by fervorous mas também com people, gente zelosa. but also by people who have zeal. O incrível, The incredible muita thing gente na igreja is that a lot of people, quer receber o zelo, in church, mas não dá o zelo aos outros. they want to receive zeal, but they don't give it to Tem people. muita gente mimada na igreja. A lot of people kill in church. Não me visitaram. Não me visitaram. Oh, they didn't kill me. Não me saudaram na They igreja. didn't greet me. They Quer didn't see receber o me. zelo, But they want to receive mas não está zeal, dando aos outros. but they're not giving it to other A people. revelação de que você tem fé The revelation you have faith, não é sobre a fé de você poder receber, it's not about the faith for you mas to é a fé de receive você just, poder dar. but it's also the faith for you to give things to people. Todo mundo tem fé para receber. Everyone has faith Eu to posso te receive. perguntar agora, você acredita I can ask you, do you que believe Deus you can pode dar receive? uma Mercedes? That God can give you a Mercedes. Amém. You're Agora eu gonna te say, pergunto, amen. você pode dar uma Mercedes? Now I ask you, can you give someone a Mercedes? As mãos desapareceram agora. The hands disappeared. It's simple. Fé. Faith. Não é? Toda vez que eu ouço alguém na igreja testemunhar, eu recebi, agora eu pergunto, o que você vai dar? A lot of the times I hear people speaking about what they Porque received, quem but I te ask deu you, what agiu can you com give? fé. Whoever gives acts with faith. E quando você fica na posição de receber, When you're in the position to receive, você adota espírito de mendicidade e de esmola. you have this spirit of receiving just. Sorry, church. Like home- Eu vou repetir, I repeat again. This Quando homeless você spirit, fica na posição de victimism. receber, We're in the position to isso receive. não revela que você é um homem de fé, não. This does not reveal you're a person of O faith. homem que estava na porta das ovelhas The man who was at the door of the, pedia esmola. Pedia esmola. he was asking, Não porque tinha fé, not because he had porque era faith, mendigo. but because he was a homeless man. A fé de receber é uma fé, The faith to receive is mas a one, fé de dar ela é maior. but the faith to give is greater. Eu vou repetir, a fé de dar ela é maior. The faith to give people is greater. Porque quem te dá manifesta a fé dele. Quando você dá, manifesta a tua fé. When you give, you manifest your faith. Paulo fala, Paul says, segundo sejais fervorosos. be fervent. Quando eu tenho promessa, When I have a eu promise, tenho que ter zelo. I need to have zeal. E depois eu tenho que ser fervoroso. And then I need to be Ter uma fervent. vida de oração, I need to have a life of prayer, de meditação. of meditation Eu in the aprendi Word. com o apóstolo I've learned it with the apostle. que ele orava 4 horas He de would tempo pray de oração. 4 E hours. com a Bia eu aprendi que no mínimo você tem que orar 1 hora em línguas estranhas. Sou um bom aluno, né? Tudo gravado na minha cabeça. And with Bishop, I learned you have to pray for at least Aí, an hour. eu imitei, porque há um tipo de unção que não se atrai apenas você orando sozinho, mas se atrai imitando. Oh, Jesus. And so I started to imitate because there's this anointing that Há um grants you tipo de things. unção There's this kind que of você anointing não catalisa ela that you don't get it quando você ora, when you just mas pray, também quando você imita quem está but fazendo, also when you imitate whoever does it sem perder a tua identidade. without losing your identity. Aí eu imitei aquela oração de fervor. Orei. So I imitated this prayer and I, Deus and começou a I abrir o prayed. mundo espiritual. And the Lord started to open the Então, Paulo ele spiritual fala que realm. sejais Paul fervorosos, says, have fervor, zeloso, have zeal. e depois ele termina, And then he finishes sirvai ao Senhor. saying Tá for entendendo? us, Que Paulo não começa com servir, começa com zelo. he doesn't start telling us to serve. He Porque starts, quem não tem zelo não está telling us to have qualificado zeal. para servir. whoever is not zealous cannot serve. Eu vou repetir. I'll say Paulo it again. não começou dizendo sejais fervorosos, He did not start by saying be fervous, nem sirvai ao Senhor. neither Ele serve. começa dizendo He starts by sejais saying zelosos. have zeal, Porque ele sabia que gente sem zelo não pode servir. because he knew that people who don't have zeal cannot serve. I repeat again. Paulo Which is a sabia joke. Paul knew que pessoas sem zelo that people without não zeal podem servir. could not serve Negligenciam because they neglect a visão ministerial. the vision of the ministry. Pessoa negligente. People who are negligent. E Paulo diz, And Paul said, servai ao Senhor. serve the Lord. Quando eu tenho promessa, Be faithful. When I eu have a tenho que ter promise, zelo. I need to have zeal. Ontem aprendi com a bispa. Yesterday, I learned with a Estávamos no bishop. shopping, ela falou algo que We're at the impactou meu mall. espírito. She said something that impacted Ela me. falou que, ó, se Deus vai te usar em dimensões altas, She said, if God is going to use you in high dimensions, você vai ter que perdoar coisas mais difíceis na tua you're going vida. to have to forgive a lot of difficult things.
Isso faz parte de zelo. This is part of being zealous, Cuidar do meu espírito taking care of my e spirit da minha alma. and my soul Por causa daquilo que Deus falou. because of what the Lord said about Não me, daquilo que os outros estão falando. and not because of what people are saying. E a vontade de Deus desse 2025 And God's will for 2025 é que você volte a ser zeloso. is for you to have zeal again. Primeiro consigo. Firstly with yourself, Segundo com os seus. then with the people around you, E com os outros. then to others. Porque tem gente Because there's que people quer zelar aos outros e não consegue zelar de si mesmo. who want to take care of others, but they don't take care of themselves. E a fervura no espírito, And the fervor in the ela spirit, mata emoções. it kills emotions, Mata finishes vontades emotions. da carne. You know, the will of the flesh. Quando eu oro, eu mortifico vontades da carne. When I pray, I kill the will of my Para flesh. que a minha missão se cumpra com excelência. So my mission will be fulfilled with excellence. Viver as promessas de Deus. To experience God's Fica de promises. pé, em nome de Stand up in Jesus. Jesus' name. Olha para teu irmão. Look to somebody beside Segura you. na mão dele. Hold their hand Diga para ele. and tell them, 2025. 2025, Seja zeloso. have zeal. Diga para ele, para de ser negligente. Stop being so negligent. Deus God não pode te confiar aquilo que você não pode cuidar. can trust you something you cannot take care of. E às vezes aquilo que você cuida And sometimes what you take care of não te trará benefícios, will not bring you benefits, mas chamará a atenção de Deus. but it will call God's attention. Ah, Deus. Eu quero que você entenda que o zelo I want you to understand that é uma zeal oração. is a prayer. Porque pela forma que eu cuido dos outros, Because by the way I care for others, Deus vai cuidar de mim. God will care for me. Eu não cuido de pessoas porque elas são boas. I don't care for people because they're so nice. Eu que sou pastor, eu sei disso. I'm a pastor, so I know this Quantas well. pessoas eu cuidei e foram embora? How many people I care for them and they left? Pessoas que você ora por elas. People you pray for, Você jejua por elas. you fast for E elas them, desaparecem de você. and they disappear, they Mas leave você you. permanece fiel. But you remain faithful Porque a tua missão because your é de mission ser zeloso. is to have zeal. Quantas vezes você ajudou pessoas How many times you help na sua people família, from your family, seus amigos, your friends, que você levantou para eles empresa you e help them in their simplesmente businesses, te largaram. and they left you. Mas você não deixou de cuidar de pessoas. But you did not stop caring for people at Porque all essa é a tua missão. because that is your mission. Enquanto você cuida dos outros, While you care for Deus vai others, tocar alguém God will touch para somebody cuidar de to você. take care of you. Seja zeloso. So have zeal. Fecha seus olhos. Close your eyes. Ai. Ramakatalabasha. Repayanadalabasharabas. Kalimasalabanai. Karabababashata. Kipalababana. Karayasha. Ikalabada. Karabababa. Levanta suas mãos, por favor, por Raise your gentileza. hands, please. Karabayata. Karaibayabanagata. Kashmatarababa. Karibayanagata. Escuta, Listen, lugares pequenos small places. não é revelação de que Deus te esqueceu de você. It doesn't mean God has Saia dessas forgotten you. pregações. Leave those Lugares preachings. pequenos. Small places. Deus poderá trabalhar teu caráter. God can work your Às character through vezes, those lugares things. pequenos, Deus está te protegendo. Sometimes in small places, God Porque is o teu protecting you. caráter não está pronto para lidar com muito dinheiro. Maybe your character is not ready to do Tem with a muita lot of gente que money. não está pronto para lidar em lugares altos. A lot of people are not ready E em to be in lugares high pequenos, Deus places. está trabalhando teu caráter. At small places, God will Tá take care of cuidando your de character. você. He's taking care of Neste you. lugar pequeno, In this small place, Deus não te largou. God has not forgotten you. José estava na cova. Joseph was there at the Deus prison. estava com ele. God was with him in José the estava na pit. prisão. He was in prison. Deus estava com ele. God was with him. Foi injustiçado em casa de Potifar. He was in justice at Potiphar's Deus home. estava com ele. God was with him No governo de Faraó. at the governing of Deus Pharaoh. estava com ele. God was with him. Lugares pequenos Small places não te desqualificam. do not disqualify you. Elas te treinam. It trains you. They train you. Por exemplo, para ser pastor. For example, to be a Como é que pastor. você ser pastor se não cuida de pessoas? How can you be a pastor if you don't care for people? Como é que você quer ser pastor se você não ama gente? How will you be a pastor if you don't love people? Como é que você vai ser pastor se enjoa de pessoas? How will you be a people if you don't care for people, if you don't treat them well? Deus tem promessa para alguém nesta noite. God has a nesta manhã. promise Levanta to a sua people mão, here por this favor. morning. Please raise your Eu hand. sinto o mover do Espírito neste lugar. I feel the movement of the Spirit in this place. Deus está curando God is healing alguém someone de câncer. from Deus cancer. está curando alguém God is healing someone
de qualquer enfermidade no teu corpo. from any infirmities in their body. Começa agora a receber a tua cura. Start receiving your healing now. Começa a receber a tua cura. Start receiving your healing. Receba a tua cura. Receive your healing. Aquela porta fechada por muitos anos. The door that was closed for many Chegou a years. estação do cumprimento de The promessas. season for fulfillment has come. Receba onde você estiver. Wherever you are, receive it. Receba onde você estiver. Receive it wherever you Receba onde are. você estiver. Receive it wherever you Receba onde are. você estiver. Receive it wherever A you are. promessa daquela empresa. The promise of that Receba company, onde você estiver. that business, receive it Receba. now. Receive. Receba. 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 Puf. Receba. Receba. Chapacata. Receba. Puf. Receba. 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 This is your grace. This is your time. 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 Essa é a sua This is hora. your time. Essa é a sua This is hora. your time. Essa é a sua Receive hora. it. Receive it. Receba. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Levanta suas mãos. Raise your hands. Deus está cumprindo promessas na tua casa. God is fulfilling promises. Promessas daquela casa. And that house. Promessas daquela casa. Promise of that Promessas house. daquela casa. Promise for that Deus está house. cumprindo. God is fulfilling Estamos it. na estação de cumprimento de We're in the promessas. season of fulfillment. Abra teu promises. coração. Open your heart. Receba. Receive it. 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 Receba. 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 Receive it. Receba. Receive it. Receba. This is a new season. É uma nova This temporada, is a uma new nova season. estação. This is a new É uma dimension. nova dimensão. This is a new dimension. Uma nova dimensão. Receive my brother. Receba, Receive meu my irmão. brother. Receba, meu irmão. Receive my brother. Receba, meu The irmão. fresh anointing. Uma unção The fresca. fresh anointing. Uma unção fresca. Receive. Receba. 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 Karababaya tarabasha. Rakatatata. Fecha seus olhos. Close your eyes. Fecha seus olhos. Close your eyes. Fecha seus olhos. Close your eyes. Já estou devolvendo a oportunidade para o I'll finish Fecha in a seus moment. olhos. Please close your eyes. Começa a imaginar Start to imagine aquilo que você é no espírito what you are in the spirit e aquilo que Deus falou. and what the Lord has said. Eu estou aqui I am here porque Deus falou. because God has said it before. Deus falou. God said it, E eu me posicionei and I positioned myself para viver essas promessas. to experience those promises. A promessa da tua nova casa está chegando. The promise of your new house is coming. Tua empresa vai levantar em nome de Jesus. Your business will be raised in Jesus' name. Seu ministério não vai fechar em nome de Your Jesus. ministry won't be closed in Jesus' name. Eu não sei se alguém crê neste lugar. I don't know if you believe. A tua vida nunca mais será a Your mesma. life will never be the same. Eu volto a falar. A tua vida nunca mais será a mesma. I'll say it again. Your life will never be the same. A tua vida nunca mais será a mesma. Your life will never be the same. A tua vida nunca mais será a Your mesma. life will never be the same. O céu já se abriu. A tua vida nunca mais será a mesma. Heavens are open. Your life will never be the same. O céu está se abrindo. The heavens are opening. Receba novos dons. Receive new O gifts. céu está se abrindo. The heavens are Receba uma opening. nova graça. Receive a new O grace. céu está se abrindo. A miracle will A come. cura está a chegar. The healing A porta is está a coming. se abrir. Na doors tua are opening casa. for your home. Na tua casa. For your Na home. tua casa. For your home. Para.